O que é o jejum? Para que serve o jejum? Como é que funciona? Como que eu posso jejuar? Essa foi uma questão que vocês levantaram lá no meu Instagram e é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? Então, antes de começar, eu já quero te pedir para se inscrever aqui no canal se tu gosta de conteúdos cristãos. Isso faz com que o YouTube compreenda que é um conteúdo relevante e dispara o vídeo para mais pessoas. Então, se tu ainda não é inscrito, eu queria te pedir para se inscrever, que é bem rapidinho, tá? Vamos lá, então. O que é o jejum e para que ele serve? O jejum, ele é uma prática que foi muito comum, é uma prática muito comum até os dias de hoje, mas antigamente era feito muito jejum, até no Antigo Testamento, né? A gente encontra, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, né? De pessoas que jejuaram, que a gente encontra lá nas Escrituras, mas isso era comum porque isso fazia com que as pessoas abrissem mão das suas próprias vontades e sentissem mais a presença do Senhor. Com isso, elas renovavam as suas forças para enfrentar aquilo que elas precisavam enfrentar. Entendeu? Em resumo, o jejum é quando a gente abre mão das vontades da nossa carne para a gente ficar mais alerta e mais sensível à voz de Deus. Como vocês sabem, há sempre uma batalha entre a nossa carne e o nosso espírito. Então a nossa carne quer fazer tudo contra aquilo que o Senhor quer para nós, né? Então quando a gente se alimenta, quando a gente bebe, a gente está alimentando a nossa carne. E por vezes a gente esquece de alimentar o nosso espírito. Então quando a gente diminui as vontades da nossa carne, a gente fica mais sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. E só depois que tu faz o teu primeiro jejum que tu entende a importância e o quanto é bom isso. Jesus jejuou e Jesus é o nosso exemplo. Então, se ele jejuou, nós também devemos jejuar. Falei para vocês que a nossa carne tá sempre brigando com o espírito, né? Eles querem coisas distintas, então é uma batalha. E a nossa carne, para quem não sabe, é a nossa natureza pecaminosa se manifestando através do nosso corpo, com tantas emoções, sentimentos, né, que o nosso corpo manifesta. Por vezes fica difícil ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus, mas isso aí renderia para um outro vídeo, né? Não é necessariamente ouvir a voz de Deus. Tu pode sim ouvir de maneira audível a voz de Deus, mas tu pode sentir no teu coração, né, um direcionamento de Deus. Tu pode ouvir a voz de Deus de diversas maneiras. E quando a gente está muito distraído com as nossas sensações, com os nossos sentimentos, com aquilo que a nossa carne grita, fica muito mais difícil ouvir a voz de Deus. E por que o jejum funciona? Basicamente porque se alimentar é uma necessidade básica do ser humano. É uma necessidade primária. Então, quando a gente está com fome, a única coisa que a gente pensa é comer, né? Quando tu tá com fome, tu só consegue pensar naquilo. Tu não consegue, por vezes, até se concentrar no teu trabalho, se concentrar em outras coisas. Tu só pensa em comer. Todo o resto perde a importância porque comer se tornou prioridade naquele momento. E o segredo está no fato de quando a gente está em jejum, a gente nega essa vontade da nossa carne, conscientemente. Então, quando isso acontece, quando a gente está em jejum, a gente fica muito mais alerta às vontades da nossa carne, né? A vontade de comer, às vezes tu fica brabo porque tu tá com fome. Então, todos esses sentimentos, eles ficam muito mais nítidos para ti. E com isso, tu consegue ter mais discernimento do que vem da tua carne e o que vem do espírito. E a consequência com isso é tu pensar menos em ti e mais em Deus. Tu vai estar deixando de lado aquilo que a tua carne está gritando e tu vai estar se concentrando mais em Deus. Sem contar que quando tu começa a sentir fome, tu se lembra do propósito do jejum, tu se lembra do motivo pelo qual tu escolheu se abster da comida. E com isso, a gente se concentra naquilo que realmente importa. As nossas orações ficam menos egoístas, a gente consegue ter um direcionamento mais claro. Não sei se vocês conseguiram entender a partir dessa explicação que eu dei. E uma coisa que precisa ficar muito claro aqui, que jejuar não tem nada a ver como uma promessa, não é uma moeda de troca, né? Por exemplo, ai Deus, eu vou jejuar para que o Senhor me dê tal coisa. Não, o propósito do jejum é exatamente aquilo que eu falei para vocês, diminuir a voz da nossa carne para que a gente consiga ouvir mais a voz de Deus. Esse que é o propósito. E é claro que quando a gente jejua, a gente tem que estar consciente, né, em relação a isso. Porque se tu jejuar e seguir a tua vida normalmente, como se nada fosse, não vai ter valido de nada, né? Então, o jejum
ele tem que ser combinado com oração. Tu tem que estar entregue àquilo, tu tem que estar meditando em cima daquilo, porque Deus vai falar contigo de maneira sutis. Ele pode falar contigo durante o teu trajeto ao trabalho, ele pode falar contigo através de algo que aconteceu no teu dia, mas tu tem que estar focado nisso também, né? Então, o jejum, ele tem que estar combinado com oração e ele não tem nada a ver com moeda de troca, com promessa. E eu não gosto dessas promessas porque é como se tu estivesse colocando Deus à prova, né? Como se assim, ó, Deus, eu vou fazer tal coisa se o Senhor me der tal coisa. Peraí, Deus não precisa de nada disso nosso, ele não precisa do nosso favor, a gente é quem precisa dele. Então, o jejum, ele é realmente para tu sentir a presença de Deus, para tu ficar mais sensível a ele, porque não existe recompensa maior do que tu ouvir a voz de Deus, do que tu sentir a presença do Senhor, né? Então, a moeda de troca, ela até acaba ficando uma coisa tão mesquinha, sabe? Tão pouco perto da presença de Deus que a gente pode estar usufruindo quando a gente jejua. A gente tem 3 tipos de jejum que eu quero ressaltar aqui para vocês na Bíblia. Como eu falei, jejum é alimento e bebida. Porém, se abster de outras coisas também é legal. A gente não chama de jejum, né? Mas tu vai se abster das redes sociais durante uma semana. Tu vai se abster de algo que tira o teu tempo e que é uma vontade da tua carne, né? Então, digamos, eu tenho muita vontade, todos os dias eu perco 1 hora no Instagram. Então, ao invés de tu perder essa hora no Instagram, tu vai pegar essa hora durante uma semana e tu vai ler a Bíblia. Então, isso também é interessante, né? Tudo que a gente puder fazer para diminuir a voz da nossa carne, melhor. Então, o primeiro jejum que eu quero falar com vocês é o jejum de Ester. Como vocês sabem, Ester jejuou pelo seu povo, né? Então, quando veio a missão, né, dada a ela, eu não vou ler aqui o capítulo inteiro, né? Eu recomendo vocês lerem o capítulo 4 de Ester para compreender melhor, mas quando veio a missão para ela salvar o seu povo, o que ela pediu? Que todo mundo jejuasse. Por quê? Porque era algo tão forte que ela precisava ter tanto discernimento, ela precisava ter tanta sabedoria para fazer aquilo, que ela não podia deixar a voz da carne dela falando, ela precisava realmente ter um direcionamento de Deus. Então ela jejuou, ela se absteve de comida e bebida. O jejum de Ester é um jejum total, tá? Durante 3 dias, um jejum total. Olha só o que diz no livro de Ester. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. E um dos ensinamentos de Ester é que Ester foi extremamente sábia. Ela foi ousada, ela foi corajosa e ela foi estratégica. Ester foi muito sábia para conduzir o povo, né, à liberdade. Então, o jejum de Ester é maravilhoso, mas é claro, se tu nunca jejuou, é perigoso tu jejuar 3 dias sem comida e sem bebida. Então, depois eu vou explicar para vocês como que eu recomendo começar a jejuar. E o jejum é muito particular, é tu e Deus. Tu tem que ver aquilo que tu acha que vai ser importante, aquilo que tu acha que vai surtir efeito, né? Porque se tu me disser, eu vou ficar sem comer doces durante um mês, mas tu é uma pessoa que tu nem gosta muito de doce, não vai estar fazendo nada, né? Então, o jejum, ele tem que realmente provocar uma mudança dentro de ti, tem que se abster realmente de coisas que te fazem falta. Obviamente, alimentação faz falta para todo mundo, mas se tu não pode fazer um jejum total, tu também pode se abster de algumas coisas. Por exemplo, o jejum com água. Tu pode jejuar de alimentos e continuar tomando água. Então, eu vou ficar um dia inteiro sem comer nada, mas eu vou ficar com água. Isso também é interessante. Tu vai fazendo, né, o teu jejum conforme a tua saúde também. Tu não pode deixar de lado a tua saúde.
para tu poder jejuar, né? Então, o jejum com água também é um outro jejum que a gente pode seguir. O jejum total, o jejum de Esther, o jejum com água e também tem o jejum de Daniel. O jejum de Daniel foi um jejum parcial. Então, assim, o jejum de Daniel foi um jejum que ele não se absteve de todos os alimentos, ele se absteve de algumas coisas, né? Então, não significa que por ele não ter feito um jejum total como Esther, que não surtiu efeito. Sim, surtiu efeito, a gente conhece a história de Daniel, né? Mas é um outro tipo de jejum. O que vocês têm que ter em mente é que o jejum, ele tem que ser extremamente intencional e não somente para dar um checkzinho, tipo, fiz um jejum, pronto, ganhei alguns pontinhos com Deus. Não, o jejum, ele realmente tem que ser algo que vai mexer na tua carne, senão não adianta nada. O que eu te recomendo, tá? Por exemplo, a primeira vez que eu jejuei, eu fiquei durante uma semana sem tomar café da manhã, sem comer e sem beber no café da manhã. O café da manhã é uma coisa que eu amo, é a minha refeição favorita. E eu fiquei uma semana sem. Então, hoje, se eu fico sem comer, sem tomar meu café da manhã, pra mim não vai nem fazer cosquinha, né? Então, eu preciso de algo a mais. Conforme tu vai jejuando, tu vai vendo que tu pode ir um pouco mais fundo, né? Eu já fiquei um dia inteiro sem me alimentar e pra mim isso foi muito forte. Eu já fiz outros tipos de jejum, já fiz outras abstenções. Então, tu tem que analisar, conversar com Deus, cuidar da tua saúde, né? Prestar atenção na tua saúde também e encontrar uma maneira que tu crê que seja eficaz e se concentrar nesse momento que tu estiver fazendo jejum. Que nem eu falei, jejum sem oração é só restrição alimentar. Então tu tem que combinar o jejum com oração e estar alerta, né? Para ouvir a voz de Deus durante o teu dia, durante o período que tu estiver jejuando, viu? E o jejum também tem que ser uma coisa recorrente, não dá pra gente fazer uma vez a cada 2 meses, né? Então, tu vai começar a perceber que a tua carne vai estar precisando, que o teu espírito vai estar gritando para que tu jejue. A tua carne não, né? Mas o teu espírito vai estar gritando para que tu jejue com o tempo. Eu já, esses dias, né, eu tava lembrando, nossa, faz um tempinho já que eu não jejuo. Então eu senti essa necessidade de jejuar. E é muito bom, é muito bom ouvir a voz de Deus, é muito bom sentir a presença do Espírito Santo. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para ti também, tá bom? Se tu gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever e comentar aqui depois como é que foi a tua experiência. Um beijo e fica com Deus!